fã de alguma coisa que passou dia e noite falando nisso e até fez amigos que gostavam das mesmas coisas pra poder falar mais sobre elas, provavelmente então você já fez parte de algum fandom. Se você nunca passou por isso, calma que eu te explico. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan e hoje eu tô aqui no ABC das Minas pra explicar o que é fandom. O termo é em inglês, né? Fandom, mas ele costuma ser aportuguesado por aqui e ele serve pra falar sobre a base de fãs de alguma coisa. Tipo uma série, uma banda, um livro ou até uma diva pop. Mas não é qualquer tipo de fã. O termo fandom é usado por fãs mais engajados, que criam comunidades próprias e podem até ser considerados uma subcultura. Essas pessoas encontram outras com gostos parecidos em fóruns, em redes sociais, em eventos específicos daquele assunto e até aplicativos que existem hoje em dia para conectar fãs. E a partir daí eles discutem o que tanto gostam sobre aquelas obras ou aqueles ídolos preferidos. Dentro de um fandom você pode consumir de tudo, desde as fanarts, que são desenhos daquele universo feitos pelos fãs, vídeos explicando teorias e falando sobre aquele universo, comentando últimos episódios, até fanfics, que na verdade é um termo que hoje em dia se popularizou para muito além dos fandoms, né? O pessoal tem usado para qualquer história que não é verdadeira, mas as fanfics originalmente são histórias criadas por fãs usando personagens daquele universo que eles gostam tanto assim. E os fandoms não param por aí, tem gente que organiza mutirões pra subir hashtags ou pra votar em premiações também. Assim como eu falei agora de fanfic e fanart, tem outros termos muito relacionados a fandom. Dois que eu queria citar aqui são flop e hype. Hype tem vários significados, mas no contexto de fandoms normalmente é ficar empolgado, pode ser individualmente ou coletivamente, sobre algum lançamento ou alguma coisa que vai acontecer. Já o flop é usado há bastante tempo pra definir filmes que foram um fracasso de bilheteria. Por exemplo, e será que o novo Star Wars vai ser um flop? Mas hoje em dia o termo é muito mais do que isso, ele foi usado pra qualquer coisa que não deu certo ou que os próprios fãs acham que não empolga muito. Pode ser uma história que não foi muito legal ou um post que ninguém respondeu. Esses termos transcendem o fandom, mas tem vários termos que ficam dentro daquela comunidade específica, e aí o que eu falei de subcultura começa a fazer mais sentido. Quem entra mais ativamente nessas comunidades percebe que elas são um universo à parte, que tem as piadas próprias, tem muita piada interna, tem memes e termos que são específicos e meio que só quem tá lá dentro vai entender. Eu, por exemplo, provavelmente vai entender a maior parte das piadas internas em grupos de Game of Thrones no Facebook ou em fóruns até, porque é um dos muitos fandoms que eu participei ao longo da vida. Mas às vezes eu vejo algumas pessoas conversando de K-pop, por exemplo, no Twitter, e é um universo que eu não manjo nada, então tem muitas palavras lá que eu não faço ideia do que significam. A identificação entre os membros dos grupos é muito grande, e alguns acabam até criando nomes pra esse grupo. Por exemplo, os Beliebers, que são os fãs do Justin Bieber, e os Bronies, que são os caras normalmente mais velhos que gostam de My Little Pony. Mas dentro dos mesmos fandoms você pode ter comunidades até rivais, comunidades que têm rixas. Um exemplo é quando tem as Ship Wars, ou as guerras de chip. Shippar é um termo que surgiu nos fandoms e hoje em dia tá bem mais popular, tem gente de fora dos fandoms que usa pra vários contextos, mas é basicamente torcer pra que um casal de personagens fique junto. Então você tem gente que acha que o Harry Potter devia ficar com a Gina Weasley mesmo, mas tem muita gente que discorda disso e gostaria que ele ficasse com a Hermione, com o Draco Malfoy ou até com o Snape. E isso são os chips que cada pessoa defende. Então se tem outra pessoa do fandom que discorda do seu chip ou da sua teoria, pode ter alguma briga interna, mas também pode ter briga de um fandom com outro fandom. Por exemplo, fãs da Taylor Swift versus da Katy Perry, fãs da Marvel e da DC, mas também tem casos que a briga passa e tudo fica numa boa. Por exemplo, os fãs da Nintendo e da Sega, que eram companhias que eram muito rivais nos anos 90, mas hoje em dia Mario e Sonic estão lá juntos estrelando jogos e acho que tá tudo bem, eu acho. Pra quem é de fora às vezes parece muito complicado, mas participar de um fandom é uma coisa muito divertida, é muito legal você ter alguém pra compartilhar os seus gostos e falar mais a fundo daquilo que você tanto ama, e às vezes você pode até conseguir amigos pra vida inteira.